Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, um dos primeiros relatórios que a UTAU produziu em 2020 foi a propósito da execução orçamental de 2019. E a propósito da execução orçamental de 2019, não podemos deixar de fazer notar a forma como o investimento público estava projetado subir de forma muito significativa, com crescimentos muito grandes. Aliás, como se verificou em 2018, 2017 e 2016, acaba depois por ter evoluções muito pequeninas. E, no fundo, um contraste flagrante entre aquilo que são as proclamações do Governo, seja do ponto de vista da saúde, da intervenção rodoviária, ferroviária ou outras, e depois aquilo que se vem a verificar a nível de realizações. E desse ponto de vista, eu apontava até a circunstância, naquilo que está sob a égide do Sr. Ministro, das infraestruturas de Portugal terem realizado, fora concessões e subconcessões, 54,5% daquilo que estava projetado. Ou seja, muito, muito aquém daquilo que se previa e muito, muito aquém daquele que é o quadro de ambição, seja no Ferrovia 2020, em que se propõe a revolucionar a mobilidade em Portugal, seja noutros programas estruturantes para remover os custos de contexto da economia portuguesa e criar condições para a criação de riqueza. E este é um problema gravíssimo em Portugal. Nós nunca tivemos tão pouco investimento público. Aliás, travámos um debate interessante, uma declaração política do Partido Socialista, em que, de forma muito manipuladora, torturava os factos até que os números lhe respondessem aquilo que mais lhe conviesse. E nós tivemos, em 2016, uma redução de investimento público na ordem dos 1.200 milhões de euros e depois, em cada um dos anos subsequentes, uma realização 700 milhões de euros abaixo daquilo que estava previsto no orçamento. Nós poderíamos dizer, bom, nós temos maior carga fiscal, seja ela por força da arrecadação da receita fiscal, seja por força da recuperação da economia, mas, todavia, temos melhores serviços públicos, temos melhor ferrovia, temos melhor rodovia, temos um conjunto de investimentos em áreas nucleares para os portugueses e para o seu bem-estar que permitem responder a esse aumento. Ora, nada disso é verdadeiro. A despesa corrente cresce a um ritmo muito maior do que cresce esta despesa que o Sr. Ministro vem aqui e bem dizer que é despesa essencial e que, durante anos a fio, ouvimos apontarem a um governo em condições políticas tragicamente difíceis que havia um parti-pris em relação ao investimento público e sem investimento público não havia condições para haver crescimento económico. O problema que nós temos neste momento é que nós precisamos de investimento público porque já temos equipamentos, aliás, como as auditorias do Tribunal de Contas o demonstram, em condições muito, muito degradadas que podem pôr em causa a segurança e a salvaguarda das próprias pessoas. E que, por força disso, essas condições difíceis ajudam também a explicar porque é que o país não é mais produtivo. Repare, Sr. Ministro, nós temos um problema de produtividade gravíssimo em Portugal. É isso que determina que, a longo prazo, o país não cresça e que o crescimento, neste momento, esteja esgotado. Aliás, nos países da coesão, já estamos, nos próximos 3 anos, nas projeções, estamos em último lugar e em 2030 estima-se que sejamos os últimos de todos os países. Porquê? Porque conseguimos, de facto, reduzir o desemprego, mas não conseguimos, concomitantemente, aumentar a produtividade. Ora, um dos fatores determinantes do aumento da produtividade, como o Sr. Ministro sabe, é o investimento público e privado. E, do ponto de vista do investimento público, não deixa de ser absolutamente contraditório aquilo que o Governo proclama com aquilo que têm sido os factos. E eu queria, o Sr. Ministro diz, bom, mas se houvesse mais dinheiro para fazer isto ou aquilo, eu digo já que tinha interesse em ter mais dinheiro. Sr. Ministro, eu não sei se o Sr. Ministro tinha interesse em ter mais dinheiro. Tenho dúvidas, porque o Sr. Ministro tem o dinheiro e não o executa. E, portanto, primeiro tem que explicar porque é que não o executa. Já explicaram em 2016 que era porque o programa dos fundos europeus estava mal preparado. Em 2017 era porque estavam a revê-lo. Em 2018 era porque faltavam projetistas. Em 2019 é porque os concursos ficam desertos. Em 2020 são as dinâmicas da contratação pública que criam um conjunto de estorvos que põem em causa a realização desse investimento. Ora, se são todas estas circunstâncias, porque carga d'água é que o Sr. Ministro apela a mais dinheiro
quando não consegue concretizar e não conseguiu superar nenhum destes obstáculos que considera imprescindíveis para resolver o problema. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto em relação às matérias da habitação, que é uma questão essencial e que eu aprecio aquilo que o Sr. Ministro disse a propósito do parque habitacional e da incapacidade que houve em Portugal de termos um parque habitacional com apoio público que pudesse ter alguma expressão para conseguir regular as dinâmicas de mercado. Nós temos esse problema. Nós, em 2009, tivemos uma crise tremenda, desapareceram empresas de construção, enfim, um conjunto de vicissitudes que depois criaram desconfiança no mercado e que não permitiram que essa recuperação se fizesse, conjugada com um conjunto de efeitos, alguns bons, como o crescimento do turismo e outros, mas que depois tem uma faceta má, que é um aumento de preços que se verifica e que põe à margem de uma franja cada vez mais esmagadora de portugueses a hipótese de ter uma habitação confortável. Aí há duas dimensões. A reorientação da política que o Governo diz, e eu aí gostava de saber, um ano depois da aprovação da nova geração de políticas de habitação, quantos focos conseguiu o Governo colocar no parque habitacional? Depois do levantamento nacional das necessidades de realojamento habitacional das 25 mil famílias, a propósito do IRU, quantas é que já realojou e quantas é que espera realojar? Aliás, há o prognóstico do Governo, ou pelo menos a boa intenção do Governo, de garantir com o primeiro direito as 27 mil famílias, onde haver outras depois, que têm grave carência habitacional, serão realojadas. Quantas é que já realojou? Quantas pretende realojar? E se é possível termos um cronograma ou não em relação a isso? Como é que pensa rever o regime do arrendamento acessível, para além daquelas coisas que têm sido proclamadas, para dar resultados? Porque, olha, no Algarve não dá resultados. Em Lisboa e Porto, aparentemente, também não dá resultados. Eventualmente, cria até distorções de mercado, distorções graves. E é preciso saber como é que esse programa pode responder a essa circunstância. E depois, como é que vamos conseguir fazer outra coisa? Que é a mobilização em massa do património público para responder a esta dificuldade. Porque assim é que consegue, com o aumento da oferta, diminuir os preços e dinamizar o mercado de arrendamento. Ora, como é que eu vou dinamizar o mercado de arrendamento quando o Partido Socialista tem no programa do Governo que quer englobar os rendimentos e tem o apoio daqueles que viabilizam o orçamento? É que, repare, o Sr. Primeiro-Ministro disse, bom, em 2021 não se faz, mas em 2020 não se faz, mas pode-se fazer em 2021 ou em 2022. Essa opção fica em aberto. Quem é que vai investir para colocar casas no mercado quando nós, há 6 meses atrás, estávamos aqui a criar incentivos para a longevidade e renovação dos contratos e agora estamos a ameaçar aqueles que estão nessas condições para colocarem as casas, derrogando o regime que se aprovou, que talvez não fosse suficientemente forte, mas era um primeiro passo. Quem passar a pagar 40% ou 45% das rendas, o que é que vai fazer? Vai fazer refletir nas pessoas que são aqueles de rendimentos médios e rendimentos médios baixos, porque quer remunerar o seu capital e quer ter essas condições. E o Governo não apresenta um quadro claro, seguro, certo, para que este problema da habitação seja resolvido. Muito obrigado.